Um bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus estejam conosco nesta manhã, amém? Vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Josué capítulo 5. Livro de Josué capítulo 5, a partir do versículo 13. Josué capítulo 5, a partir do versículo 13, vamos ler na versão da NVI. Estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: você é por nós ou por nossos inimigos? Nem uma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire a sandália dos pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué as tirou. Jericó estava completamente fechada por causa dos inimigos. Ninguém saía e ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seus reis e os homens de guerra. Marche ao redor da cidade com todos os homens armados, e façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes, levando cada um uma trombeta de chifre e um carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem a trombeta. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Que o Senhor nos abençoe. É bem verdade que quando nós falamos de vitória, nós às vezes estamos diante de inimigos que são muito maiores que nós, e é exatamente esse ambiente que Josué estava. É fato que às vezes entre nós e a vitória parece haver um abismo. Entre nós e os gigantes que se levantam e as muralhas que se levantam. É verdade que às vezes parece que nós estamos realmente muito distantes. Eu lembro, no início do meu ministério em 2012, quando eu começava a liderar a juventude ali, ainda antes de ser um pastor ordenado, Deus ele começou a me dar palavras a respeito do que a nossa juventude viveria, promessas mesmo. E ao decorrer desses anos, irmãos, promessas, essas foram se cumprindo, mas algumas pareciam se distanciar e algumas pareciam estar presas dentro de muralhas. É bem verdade que quando nós recebemos promessa, se é de Deus, elas se cumprirão. Mas às vezes, na caminhada, o que nós enfrentamos são gigantes e enormes muralhas à nossa frente. E nós paramos ali aos pés da muralha, como se nós estivéssemos muito perto, mas algumas coisas não acontecem. O que eu aprendi nesses muitos anos liderando e servindo a Deus é que em muitos momentos essa vitória não chega não porque Deus não tem poder para realizá-la, mas em muitos momentos nós estamos travados aos pés da muralha porque Deus está nos forjando para a vitória. Isso mesmo, nos forjando para a vitória. Não é que Deus não tenha poder, não é que os inimigos sejam maiores do que o nosso Deus, porque nunca serão. Mas existem momentos em que nós não estamos prontos para receber a vitória e para ver muralhas indo ao chão. É verdade que nós, por mais que oremos, as coisas não acontecem, mas não é que simplesmente está no limbo e as coisas estão paradas. Eu tenho aprendido que quando eu estou diante de uma muralha, buscando a Deus, e as muralhas ainda não caíram, é de fato porque elas ainda não caíram. Elas cairão porque Deus prometeu derrubá-las. Mas Deus ele está forjando em nós características de homens e mulheres que vão viver e vencer no nome de Jesus. Alguém precisando derrubar uma muralha hoje? Nós vamos derrubar muralhas hoje, irmãos, em nome de Jesus. Eu creio que nessa manhã é manhã de derrubarmos muralhas, e muralhas virão ao chão em nome de Jesus. Josué estava ali então parado nesse momento, nesse limbo, parado aos pés da muralha. E ali aos pés da muralha, Josué tem um encontro com Deus. Quando eu olho para Josué,
eu vejo aquele que sucedeu Moisés. Moisés foi aquele que libertou o povo hebreu do Egito, conduziu o povo durante 40 anos ao deserto, mas na hora de entrar, aprove ao Senhor fazer uma sucessão ministerial, e Josué ele assume a liderança daquele povo. O jovem Josué, bem mais jovem que Moisés, é verdade, ele foi escolhido dentre muitas coisas porque era alguém com mais força, mais vitalidade, um guerreiro mais experimentado. Ele estava já sendo forjado por Deus desde o seu início. Se nós lermos o capítulo 1 de Josué, Deus já está trabalhando a força de Josué, falando: Josué, seja forte e corajoso. A partir do momento em que nós falamos sim a um desafio, Deus começa a trabalhar em nós características, Deus começa a forjar em nós alguém pronto para vencer, alguém pronto para conquistar essas muralhas. Eu acho interessante essa palavra forjar, porque é uma ação que se faz dentro de uma forja. Uma forja é um lugar onde pessoas, por exemplo, transformam pedaços de aço em faca. E não sei, eu gosto muito de ver de facas. Assim, tem umas facas, uns aços diferentes, que elas têm várias texturas, é algo bem interessante. E certa vez eu fui ver como funcionava isso, e eu pude ver um homem trabalhando na forja. Irmãos, eles pegam uma barra de ferro sem forma nenhuma de faca. Aquela barra vai ao fogo, ela é esquentada numa temperatura absurda. O homem atira, o forjador atira do fogo e começa a martelar aquele pedaço de ferro, até que ele tenha a forma adequada para que ele possa servir ao seu propósito. Eu entendo que quando nós falamos de ser forjados, Deus ele muitas vezes nos colocará em altas temperaturas, em ambientes de alta pressão, para que nós possamos estar, assim como o ferro quente, vulneráveis à transformação. Nesses momentos, nós nos tornamos, de fato, muito mais maleáveis. Então, eu posso entender que quando Deus está nos forjando para a vitória, Deus está trabalhando na nossa forma, no nosso caráter. Quando Deus estava ali com Josué, Deus estava trabalhando o caráter de Josué, porque Josué não estava pronto para entrar em Jericó. Ali aos pés da muralha, aparentemente tudo certo, faltava alguma coisa. E o texto que nós lemos, na minha visão, é o momento onde há uma virada de chave, não nas muralhas, mas em próprio Josué, onde Deus o ajuda a entender algumas lições, a aprender algumas coisas, que vão fazer com que ele esteja forjado para vencer. Irmãos, em nome de Jesus, eu creio que Deus quer nos forjar sim para a vitória, que Deus quer nos ajudar a ver muralhas indo ao chão. Mas nessa manhã eu quero te ajudar a entender como Deus vai forjar e pode forjar você para a vitória. Como que Deus forja pessoas, como que Deus forja os seus servos. Por isso nós vamos novamente olhar para o nosso texto. E nós vamos aprender 3 lições que Josué aprendeu. Apenas 3 lições que Josué aprendeu enquanto estava ali à beira dos muros de Jericó sendo forjados. A primeira lição, ela aparece bem no versículo 13, no primeiro versículo que nós lemos, quando a palavra diz: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé. A primeira lição que eu aprendo é que quando nós somos forjados para a vitória, Deus nos ajuda a olhar para o alto. Primeira coisa que Deus faz quando nós estamos sendo forjados para a vitória é nos ajudar a viver, nos ajudar a aprender a olhar para o alto. E Josué olha para o alto. Irmãos, olhar para o alto ao longo de toda a Bíblia tem um enorme significado. É como se vários textos falassem sobre olhar para o alto e cada um deles trouxesse uma lição diferente. Mas quando eu falo de olhar para o alto, por exemplo, eu estou falando de um sinal de dependência. De dependência. Quando eu olho para o alto, eu estou simbolicamente dizendo que eu estou pronto para ouvir aquilo que Deus tem para falar para mim. Quando nós olhamos para o alto, nós estamos dizendo que a voz que nós queremos ouvir é do Senhor. Quando nós estamos olhando para o alto, nós estamos dizendo ao Senhor que nós estamos vulneráveis à sua presença. Olha, em quantos momentos nós nos desesperamos
e nós simplesmente olhamos para o alto. Como o salmista diz, olho para os montes, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Olhar para o alto, aprender a olhar para o alto, é aprender a andar em dependência, é aprender a andar em rendição. Homens e mulheres que são forjados para a vitória, homens e mulheres que querem derrubar as muralhas da vida, não olham para frente. Quando nós olhamos para frente, o que vemos são os desafios. Quando nós olhamos para frente, o que vemos são as doenças. Quando olhamos para frente, o que vemos são as condições financeiras que nós estamos. Olhar para frente, muitas vezes nós ouvimos isso, fulano, olha para frente, olha para frente. Mas eu queria, em nome de Jesus, trocar esse mindset espiritual na tua cabeça e te convidar a não olhar mais para frente, porque à frente você vai ver o gigante, mas aprenda a olhar para o alto. A caminhar olhando para o alto, porque Deus é maior do que qualquer gigante, Deus é maior do que qualquer muralha, Deus Ele é mais poderoso do que qualquer palavra de médico, Deus tem mais poder do que o terremoto na Venezuela, Deus tem mais poder do que os reis e príncipes desta terra. Não há poder bélico que se compare com o poder do nosso Deus. Andar olhando para o alto, mostra que eu ando rendido, pronto, preparado, não prostrado diante de gigante, mas prostrado diante do Senhor, que é aquele que tem a última palavra. Olhar para o alto é um sinal de busca. É um sinal de busca. Todas as vezes, e várias dessas vezes nós lemos na Bíblia, homens e mulheres de Deus, buscando a Deus, eles fazem o quê? Olha para o alto. Sabe, eu lembro de Abraão. Abraão, quando foi entregar Isaque, Abraão e sua esposa Sara, eles não podiam ter filho. Deus dá a eles um filho, mas por algumas questões que não vão caber no tempo da mensagem, Deus ele pede a Abraão que entregasse o próprio filho em sacrifício no altar. Abraão faz. Vai até o monte, prepara o altar, prepara o menino. Quando ele empunha a faca, o anjo do Senhor se aproxima de Abraão. E o texto diz, olhando para o alto, Abraão ergueu os olhos e viu o cordeiro pendurado pelo chifre. Há uma substituição nesse momento do sacrifício. No momento em que Abraão olha para o alto, Deus derrama provisão sobre a sua vida. Mas eu me lembro de Jacó. Jacó, em Gênesis capítulo 28, ele tem uma enorme visão. E a Bíblia diz que olhando para o alto, ele vê uma escada que vem do céu para a terra. E uma mensagem da parte do Senhor é derramada. Jacó escuta de Deus, eu estou com você e cuidarei de você aonde quer que você vá. Eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que prometi. Quando nós olhamos para o alto, assim como Jacó, nós experimentamos proteção da parte do Senhor. Palavra que é derramada sobre nós. Eu me lembro de Isaías capítulo 6, quando o profeta diz, eu vi um alto e sublime trono. Quando ele olha para o alto e tem essa visão do alto e sublime trono, o que ele está vendo? O governo de Deus estabelecido na terra. Gente, quando nós olhamos para o alto, nós recebemos provisão, nós recebemos cuidado, mas nós entendemos soberania da parte de Deus. Há uma história de um homem chamado John Wesley, um dos maiores avivalistas desse mundo. Uma vez perguntaram para ele, segundo sua biografia, você não tem medo? Ele, enquanto pregava, às vezes ele era perseguido, como todo mundo que se propõe a pregar o evangelho é perseguido. Ele era perseguido às vezes com pedrada, com perseguição mesmo física. E perguntaram assim, John Wesley, você não tem medo? E Wesley respondeu, não, porque quando eu olho para o alto, eu vejo que Deus continua sentado no trono. Quando as muralhas estiverem à sua frente, irmão, você vai olhar para o alto e ver que as muralhas são grandes, mas Deus continua sentado no trono, governando sobre tudo. O profeta Isaías, ele também diz ao povo, olha que palavra linda, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército e a todas os chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma das estrelas deixa de lhe obedecer. Quando nós olhamos para o alto, nós vemos poder de Deus, aquele Criador de tudo. Mas quando eu vou olhando para frente pela Bíblia, eu vou vendo homens e mulheres olhando para o alto. Mas tem um texto
que eu acho espetacular, que está em Atos capítulo 7, quando Estevão está sendo apedrejado. Estevão foi o primeiro mártir da história do cristianismo. Ele prega o evangelho e ele é apedrejado. E no momento que ele está sendo apedrejado, o texto diz que Estevão levantou os olhos e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita do Pai. Quando eu olho para o alto, eu vejo o Senhor governando sobre tudo. Eu vejo o Jesus que venceu a morte em meu lugar. Aleluia. Sabe, Josué precisava aprender a olhar para o alto. Na verdade, Josué precisava aprender a caminhar sempre olhando para o alto. Quantas vezes Deus tenta falar com a gente, Deus está soprando. A Bíblia diz que Deus fala em todo tempo, mas nós não estamos ouvindo a sua voz, porque muitas vezes nós estamos preocupados com o que o nosso inconsciente está falando, com o que as notícias estão falando. Nós estamos preocupados com o que o médico diz. Nós estamos preocupados com o que os economistas falaram. Nós estamos preocupados com o que o Instagram está mostrando. Nós estamos preocupados com a palavra que nós estamos ouvindo a respeito do futuro do Brasil. Nós estamos preocupados demais. Eu posso dizer a você que se nós fizéssemos uma análise muito real, nós passamos mais tempo olhando para o tamanho dos desafios do que olhando para o tamanho do nosso Deus. Nós passamos muito mais tempo preocupados com a muralha, tentando achar métodos humanos para resolver a muralha, do que entregando a muralha para aquele que pode derrubá-la. Quantos momentos da vida você não esteve diante das suas muralhas, e você ouviu a todos, mas sequer consultou ou olhou para o alto para dizer o que Deus tinha a respeito dessa muralha? Eu lembro em momentos de crise na vida, quando eu precisava e eu escutava tudo o que todo mundo tinha para falar, pastor Clóvis, várias vezes. Eu quis mudar minha vida, mudar o ministério, mudar a forma de fazer algumas coisas. E não é que nós não vamos escutar pessoas, Deus se revela por elas. Mas a última voz não vem das pessoas, a última voz não vem de pai, não vem de mãe, não vem de filho. A voz que vem do alto, é a ela que eu escuto, é ela quem coordena. Quando eu olho para o alto, eu aprendo e descubro que Deus sempre, irmãos, sempre tem uma palavra. Sempre tem uma palavra. E aí o interessante é que quando Josué olha para o alto, ele vê um anjo. E aqui eu gostaria de ajudar você a entender esta figura, porque é uma figura de fato difícil, principalmente dentro de um contexto brasileiro, onde anjos, por exemplo, são adorados. Irmãos, anjos, a palavra anjo, ela significa literalmente mensageiro. Anjo significa mensageiro de Deus. É bem verdade que existem anjos bons e anjos maus. Nós sabemos que existem anjos, aqueles que servem ao Senhor, são mensageiros da parte de Deus. E a Bíblia também fala para nós a respeito de anjos que seguem a outro, que nós denominamos de Satanás, o governador desses anjos. A Bíblia fala várias vezes, como em Daniel, conflito entre esses anjos, uma batalha espiritual mesmo. Esses anjos de Deus que aparecem em toda a Bíblia, eles não são seres bonitos, como por exemplo, a gente vê na cultura, eles não são nenenzinhos com cabelinho lourinho, encaracolado. Na verdade, várias vezes em que o anjo aparece, ele fala assim, não temas. Você imagina, irmão, você vê alguém na tua frente, não temas. Ela é feia de doer. Ou então é um ser assustador, poderoso, com 8 asas. E os anjos não são esses seres fofinhos, criancinhas, não. Os anjos são guerreiros e mensageiros da parte do Senhor, enviados para falar e cuidar do seu povo. Agora, eles não devem ser adorados. A gente não pode confundir o fato de Deus enviar anjos para que nos protejam com um fato chamado anjo da guarda. Isso não existe, irmão. Quem nos guarda é o Senhor. Ele vai usar anjo, vai usar o sangue de Jesus, vai usar muralha, vai usar um jumento, ele vai usar o que ele quiser.
Mas quem nos guarda é o próprio Deus. Quem guarda a entrada e a saída do seu povo é o próprio Deus. Anjos não devem ser adorados, não devem ser esculturados, como diz a palavra, não podemos fazer imagens. Agora, anjos carregam a mensagem de Deus, e isso eu acho fantástico. Porque o anjo apareceu a Josué. E se eu tentar entender, se nós formos fundo dentro desse texto, nós vamos entender que o anjo aparece porque Deus queria falar com Josué. Então, Josué olha para o alto e vê o mensageiro da parte de Deus. Isso significa que se Deus enviou um mensageiro, Deus tinha uma palavra a ser dada com Josué. Se Deus enviou o mensageiro, o que tem mais valor é a carta ou o mensageiro? É a carta. O que nós aprendemos nesse texto é que Deus ele está usando um anjo para falar o que ele quer falar para Josué. A palavra em direção à muralha não vem do anjo, ele só carrega. A palavra que nós pregamos na nossa faculdade, no trabalho, nas escolas, ela não é nossa, ela vem de Deus. O poder e a autoridade desse mundo não está em homem nem em anjos. Todos se curvam perante a majestade do Senhor. O poder e o governo desse Deus está no nome de Jesus. E quando nós então ouvimos a palavra, nós ouvimos aqui o anjo, nós vimos que Deus tem uma palavra. Então quando nós olhamos para o alto, nós podemos enxergar a palavra de Deus. E Deus pode sim usar anjos, mas Deus também usa a sua palavra. Irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser lida. É uma vergonha para nós, como crentes deste tempo, o fato de que nós não lemos a palavra. Eu dizia há algumas semanas na nossa juventude, que existe um estudo que mostra que 10% dos cristãos leem a palavra de Deus uma vez por semana. 10% lê pelo menos uma vez por semana. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para nós. Geração de igreja, nunca. Nenhuma geração de igreja teve tanta versão. Irmão, você vai na livraria, você escolhe a capa da Bíblia que você quer. Você gosta de leão, tem leão. Você gosta de flor, tem flor. Você gosta de couro, tem couro. Você gosta de abstrato, tem abstrato. Mas me preocupa, e não sou contra o design da Bíblia e as versões, pelo contrário, acho que elas deveriam sim estimular e estimulam, mas me preocupa que a Bíblia esteja virando um adereço de moda cristão e não mais a espada da fé. Porque nós queremos ouvir a voz de Deus a partir de highlights, de cortes, de música, mas nós estamos abandonando a palavra do próprio Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela tem poder sobre nós, amém? A palavra do Senhor, ela tem poder. Nós podemos ouvir a Deus a partir da Bíblia, nós podemos ouvir a Deus a partir de irmãos e irmãs usados por Deus em concordância com a palavra. Deus pode usar sonhos, Deus pode usar revelação, sabe, mas eu não quero focar nisso. Eu quero dizer a você que a palavra de Deus tem todo o poder. Eu queria rapidamente ler, para que você possa entender o que o Salmo capítulo 29 diz. É um texto muito importante sobre a voz de Deus. O salmista diz o seguinte, o Salmo de Davi: a voz do Senhor ressoa sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz, irmãos, olha isso, ele faz, a sua voz faz o Líbano saltar como um bezerro, o Sirom como novilho. A voz do Senhor corta os céus como raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor faz tremer o deserto. A voz do Senhor retorce o orvalho e faz despir as florestas. Este é o poder da voz do Senhor. A voz do Senhor, ela surge, como o profeta Isaías diz, diante dos povos como um trovão, e todos eles fogem.
A partir da sua palavra, céus e terra ficaram no mesmo lugar. A partir da sua palavra, noite e dia foram instituídos. A partir da palavra do nosso Deus, homem e mulher foram feitos já a partir da palavra de Deus. Os animais vieram à existência a partir da palavra de Deus. Os firmamentos foram colocados nesta terra a partir da palavra de Deus. Tudo o que foi e veio a existir. Deus tem poder na sua palavra. A sua palavra ressoa como um trovão. Este é o poder da palavra de Deus. A palavra de Deus não deve ser subestimada. Quando Ele fala sim, tudo se prostra. Quando Ele fala haja, as coisas acontecem. Sabe, me impressiona muito quando Jesus, com a sua voz, olha para Lázaro, morto há 4 dias, fala assim: Lázaro, vem para fora. Me impressiona quando o centurião romano chega para Jesus: Jesus, eu sou um homem sujeito à autoridade. Se apenas uma palavra o Senhor der, o meu servo será curado. Queria dizer para você nessa noite, nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que com apenas uma palavra, Deus estabelece milagres na sua vida. Uma palavra, cura é derramada sobre a sua história, porque a palavra que fundou os céus vem ao encontro de nós nesta manhã. A palavra do Senhor, ela nos encontra. Quando o Senhor Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando Jesus derrama um poder de palavras pela mulher samaritana, pela mulher pega em flagrante adultério, por Zaqueu, Bartimeu, endemoniado gadareno, por você, Lilian, Tiago, João, Paula, Maria Luísa, João Pedro, Renato, Ronaldo. Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Olhe para o alto nesta manhã, porque Deus tem palavra a ser derramada. Quando Ele falar, as muralhas que te cercam, elas vêm ao chão, não pelo poder do povo, mas porque havia uma ordem: Josué, eu entreguei Jericó nas suas mãos. Com a palavra, Deus estabelece decreto. Com a palavra, Deus levanta homens e mulheres. Com a palavra, Jesus traz morto de volta à vida. Com a palavra, Jesus traz filho de volta para casa. Irmãos, hoje o pastor Marcos falou: a gente vai ter batismo. Sabe o que mais me impressiona no batismo dessa noite? Nós já temos visto esse movimento no IUF, mas vários desses jovens estão vindo de famílias que não são crentes, sendo ganho nas escolas, sendo ganho nas faculdades, sendo ganho nas células, porque Deus está falando com uma geração. Deus está falando com jovens, com adolescentes. Deus está falando com famílias. Quando Deus fala, os montes se curvam. Quando Deus fala, o céu se abre. Deus falou com Josué. E quando Ele fala com Josué, a primeira fala que Ele tem é: Josué, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Eu queria falar para você que quando nós olhamos para o alto, Ele tem palavra para nós, Ele derrama palavra sobre nós, mas cabe a nós tirar as sandálias. Olha, tirar as sandálias tem algumas conexões que são muito interessantes. Sabe, tirar as sandálias é um reconhecimento de santidade. Toda vez que o povo entendia que estava diante de um ambiente santo, eles tiravam as sandálias. É como se eles se despissem da honra, da glória, como se eles se despissem do poder que eles têm, como se eles se despissem da vaidade. Alguns teólogos vão dizer que quando se tira a sandália, o povo estava se despindo sobre a sua capacidade de caminhar. Afinal, o terreno ele era cheio de pedras, de areia. Quando Deus estabelece a sua presença,
Nós precisamos reconhecer a sua autoridade. Quando nós estamos sendo forjados, nós aprendemos a olhar para o alto, a ouvir a sua voz, mas nós aprendemos a tirar as sandálias, a entender que a força não é nossa, a entender que o poder não é nosso. Josué precisava entender que Deus faria grandes coisas através dele, mas não era por ele, não era pela força do braço, não era pela estratégia. Sabe, tem um texto, eu acho maravilhoso, quando Davi escreve um salmo e ele diz: se eu estiver cercado por exército, se guerra vier contra mim, uma coisa pedi ao Senhor e buscarei, que eu possa habitar na sua casa todos os dias da minha vida. Nós não venceremos muralha. Irmão, irmã, essa muralha que está diante de você, ela vai continuar em pé, se você nesta manhã não tirar as sandálias, não reconhecer que você é impotente para resolver o problema, não reconhecer que você é incapaz de resolver o problema. Tirar as sandálias é o reconhecimento do poder, da santidade, da honra, da glória. Mas existe um outro detalhe, e eu amo os detalhes da Bíblia. Em Ruth 4, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: olha, antigamente, em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e dava ao outro. Olha que detalhe. Eu não posso achar que é coincidência, porque nada está na Bíblia por acaso. Antigamente, era costume do povo de Israel, ao tomar posse, ao entregar uma propriedade, tirar as sandálias e entregar as sandálias ao outro. Quando nós tiramos as nossas sandálias, nós estamos entregando a Deus a propriedade de tudo o que temos. Quando nós tiramos a nossa sandália, nós estamos entregando para Deus tudo o que nós temos. É um ato espiritual. Mas tem um outro fato aqui que eu acho maravilhoso. O seu antecessor Moisés teve um encontro com Deus. A Bíblia diz que Moisés entra num local onde havia uma sarça, uma planta que pegava fogo e não se consumia. E qual foi a primeira palavra que Moisés ouviu? Tire as sandálias, pois a terra de piso é santa. Irmão, quem santifica o ambiente é o Senhor. Numa correlação, e Josué conhecia a história, Deus estava dizendo para Josué: olha para a muralha, ela é grande, olha para o alto, eu tenho palavra, e o eu sou está presente nesta batalha. Esse simbolismo, ele representa para Josué, entenda isso, Josué conhecia a história, ele está ouvindo também a mensagem que Moisés ouviu. Ele está entendendo que o Deus que livrou o povo do Egito estará com Josué na batalha, que o Deus que livrou o povo do deserto estará com Josué na batalha, o Deus que fez torres de fogo, derramou maná do céu, estará com Josué na batalha. Tirar as sandálias era um recado que o eu sou estava presente. Josué, tira as sandálias. O Deus dos seus antepassados lutará as suas guerras. Minha irmã, tira as sandálias. O Deus que ressuscitou Lázaro vai te ajudar a derrubar esta muralha no teu casamento. Meu irmão, tire as sandálias nesta manhã, porque o Deus que fez Jesus ressuscitar dos mortos é aquele que derrama provisão sobre a tua família. O Deus dos nossos antepassados, desde a antiguidade, diz a palavra, nunca se viu, nunca se ouviu, ninguém percebeu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. O Deus que está diante de nós é o Deus de Josué, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É o Deus que fez Davi derrubar gigante. É o Deus que tocou na mulher encurvada. É o Deus que curou o caráter de Pedro. É o Deus que curou a vida de Zaqueu. É o Deus que vai ao seu encontro.
Sabe quando eu penso nisso? Eu estava no meu quarto, preparando essa mensagem, e eu confesso que as lágrimas rolavam, porque Deus falava comigo, e assim nasce uma mensagem: eu estou lutando as suas guerras, eu estou lutando as suas batalhas, eu estou com você. Tire as sandálias. Sabe, antes de Josué comandar o exército, ele precisava entender quem era o comandante de verdade. Vão tirar a sandália é baixar, e com todo respeito, essa arrogância que a gente tem, essa arrogância que você tem às vezes, de achar que a batalha é vencida pelas tuas mãos. Desculpa, assim como disse Jesus, você não pode acrescentar nenhuma hora na sua vida. Quanto mais vencer gigantes, quanto mais vencer muralhas, quanto mais enfrentar câncer, quanto mais lutar pela vida de um filho, quanto mais lutar por terremotos. Quando nós reconhecemos que Deus é o nosso general, nós nos submetemos ao seu poder e à sua vontade. É aí que Deus nos forja. Sabe, existe uma expressão na Bíblia maravilhosa, uma expressão chamada Jeová de Sebaô. Deus havia alguns nomes que o povo o chamava, nomes que identificavam a sua própria natureza. E Jeová de Sebaô significa Deus dos exércitos. Deus dos exércitos. 50 vezes aparece Jeová de Sebaô na Bíblia. Abram-se, ó portas, abram-se, ó portais antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos é o Rei da Glória. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Davi falou ao filisteu: você vem contra mim, você vem contra mim com espada, com lanças, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos exércitos. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que as ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. Por isso diga ao povo: assim como o Senhor dos exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os pensamentos ao homem, aquele que transforma o nascer do sol em trevas e pisa nas montanhas da terra. Senhor, Jeová de Sebaô, o Deus dos exércitos, se tu já é o teu nome. O seu Deus é o Deus dos exércitos. Ele tem a vitória preparada nas suas mãos. As muralhas que te cercam vão cair nesta manhã em nome de Jesus. As muralhas. Pastor, mas eu estou aos pés da muralha. Pastor, eu olho para a muralha, eu estou aqui parado e as coisas não acontecem. Deus está te forjando. Deus está te preparando. Nesta manhã, cabe a você se permitir e se tornar vulnerável, para que Deus continue a forja, para que Deus continue trabalhando. Josué, saiba que entreguei Jericó nas suas mãos. Agora Josué estava pronto. Agora Josué estava preparado. Porque a partir do momento que as muralhas fossem ao chão, Josué estaria apenas olhando para o alto pelo resto da sua vida. Josué saberia que as muralhas foram ao chão pelo poder da palavra. E Josué saberia que as muralhas vieram ao chão pela autoridade de Jesus. Eu não sei qual é o tamanho das mentiras que você tem escutado. Talvez você tenha vindo para cá e deixado em casa um monte de muralha construída. Não sabe como derrubá-la. Talvez você esteja aqui carregado de muralhas, olhando para a tua vida apenas com empecilho, apenas com uma visão sem futuro. Você pode ter chegado aqui olhando para o seu filho e falando: pastor, meu filho, é impossível o resgate dele. Irmão, eu estou celebrando hoje o batismo de 39 filhos impossíveis. 39
ter 9 filhos que eram impossíveis. Esse dia eu ouvi o testemunho de uma menina. Há muitos anos orava pela conversão do seu pai. Fizeram uma cela, adultos, jovens, adolescentes, todo mundo junto. E ela ouve o pai dela falando para o líder da cela: irmão, eu encontrei o bom tesouro, eu me converto e me rendo aos pés do Senhor. Muralhas nesta família foram derrubadas. Eu conheço, irmã Maria, muralhas que não permitiam que mulheres fossem mães, que foram derrubadas pelo poder do Senhor. Eu conheço pessoas que estavam em falência financeira e muralhas foram derrubadas em nome do Senhor. Eu conheço, nós ouvimos, dependente químico abandonado pela sociedade, muralha. Nós ouvimos algumas semanas atrás, muralhas que foram derrubadas, filhos que voltaram para casa. De fato, eu talvez não conheça a sua muralha, mas eu estou aqui pregando de um Deus que derruba qualquer muralha. Eu entreguei as muralhas de Jericó nas suas mãos nesta manhã. Sabe, eu creio e eu tenho orado por isso, que você entenda e coloque as coisas no seu devido lugar. Deus está te forjando porque Ele tem poder sobre a tua muralha. Existem muralhas na sua vida que estão impedindo talvez você de adorar a Deus, muralhas que te impeçam de erguer a voz, talvez muralhas de arrependimento, muralhas de pedidos de perdão que não foram realizados, muralhas de pecado. Tantas muralhas podem se erguer, mas tire as sandálias, porque você está pisando em terra santa. Sabe, eu ouso dizer que a glória de Deus está nesse lugar. Se Deus está aqui, esta terra é santa. Se Deus está aqui, se curva em todo ser vivente. Se Deus está aqui, que se quebrem os tronos nessa manhã. Se Deus está aqui, cura vai ser derramada em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos ficar em pé. As muralhas vão estremecer nesse lugar. As muralhas vão estremecer. Vamos. Não por força, não por violência. E nada irá impedir enquanto adoramos. Enquanto o povo ergue adoração, as muralhas estão sendo abaladas. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está teu nome infalível. Os reinos se acabam, Os reinos se rompem, mas de geração a geração teu nome imutável é. profetize sobre a sua casa, vamos. Sobre a sua família, sobre o seu filho, sobre a sua esposa, sobre o seu marido. Nada irá impedir, eu te adorarei. O mais alto que você puder, nós vamos declarar isso de forma profética. Vamos, vamos. Elas estão indo ao chão, em nome de Jesus. Povo de Deus, erga a sua voz, vamos! Vitorioso os reinos vêm e vão.
oportunidade nesta manhã, de ver muralhas indo ao chão. Agora Deus deu uma ordem. Falou assim: Josué, leve o povo. Eles vão dar 7 voltas na cidade. 7 voltas na cidade. E na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque da trombeta, eles gritaram: o Senhor entregou a cidade a nós. Sabe, eu quero te convidar a fazer um movimento nesta manhã. Você que precisa ver muralhas indo ao chão. Isso não é apenas um movimento simbólico, é um movimento de fé, é um movimento espiritual. Você que precisa ver muralhas indo ao chão. Nós vamos continuar adorando ao Senhor, declarando isso. O inferno não prevaleceu. Enquanto nós estivermos cantando, você que quer ver muralhas ao chão, você quer ver a sua família restaurada, você quer ver milagres do Senhor, vem aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Se você quer receber uma oração, se você quer receber uma oração nesta manhã, sobre as muralhas que te cercam, sai do seu lugar, venha. Aí atrás, Deus está falando contigo, venha. Vamos, povo de Deus, vamos chegando aqui para o meio. Há espaço, vamos. Igreja adore. Vamos, pode vir, vamos. Enquanto adoramos, Vamos. vitorioso é. Declare isso, vamos. Sim, Senhor. Os reinos vêm e vão, os reinos vêm e vão. Como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso, oh, que vem ao céu. Nós proclamamos, Como um trovão, vamos. como um trovão. Oh, tu és grandioso, oh, que vem ao céu. Nós proclamamos. Igreja, erga as suas mãos para cá. Eu quero convidar você a erguer a sua voz. Quando Pedro estava na prisão, a Bíblia fala que quando a igreja orava, as correntes caíram. Quando o povo bradou, as muralhas foram quebradas. Povo de Deus, povo da parte de Deus, vamos bradar agora cura, vamos bradar agora restauração. Igreja, erga a sua voz, vamos. Vamos bradar o nome do Senhor, Jeová dos exércitos, o grande eu sou, aquele que era, que é e que há de vir, o nome acima de todo nome, o pão da vida. Deus, nós clamamos nessa hora. Nós entendemos que não há poder em nós. Nós entendemos, Deus, que não há poder sobre nós. Nós olhamos para o alto nesta manhã. Olhamos para o alto. Senhor, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A Deus, agora eu peço, uma palavra seja derramada pelo teu povo. Deus, uma palavra. Filho, volte. Filha, volte. Casamento ressurja. Doença se vá. Provisão seja derramada. Que as muralhas, Senhor, venham ao chão nesta manhã. Deus, como ministro da tua palavra,
Eu vejo muralhas sendo derrubadas. Eu profetizo um povo vitorioso nesta manhã. Um povo livre. Deus já nos entregou essas muralhas. Deus já nos entregou essas muralhas. Nós faremos o que o povo fez. Nós bradaremos ao nome do Senhor. Porque pela fé, irmão, minha irmã, você que vê à frente, eu quero que você olhe para o alto, simbolicamente nessa hora. Igreja, olhe para o alto. Eu já entreguei Jericó nas suas mãos. Eu já entreguei Jericó nas suas mãos. Em fé agora você vai louvar o nome do Senhor. Você não vai louvar a Deus na incerteza. Que uma fé viva nasça em você agora. Que você possa louvar a Deus, porque as muralhas estão caindo. Deus está te preparando para ver a vitória. Vamos, igreja, vamos! Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas, ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Vamos, igreja, vamos! Sua bênção chegou. Vamos. Nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Sua bênção chegou. Com muito louvor. Vamos. Louvor ao nome de Yahvé, Jeová de Sebaô, o Deus dos exércitos. Com muito louvor. Com muito louvor. Vamos! Novamente, só aqueles que ouvem as muralhas caindo. Aqueles que pela fé estão escutando muralhas caindo. A Ele seja a honra, a glória e o louvor para sempre. Em nome de Jesus. Vamos. Você vai voltando para o seu lugar. Nessa vibe aí, meio batisbreia. Nós vamos continuar louvando ao Senhor. Vá na paz, sabendo que as muralhas foram derrubadas em nome de Jesus. Porque Deus não rejeita a oração. Vamos. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Eu nunca vi o justo